A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, o governo federal anunciou que pretende até o ano de 2050 construir mais 6 usinas nucleares, o que agregará ao Brasil 6.600 gigawatts de energia a um custo estimado de 30 bilhões de dólares. E o que isto significa para o Brasil, o que isto vai representar em termos de energia acrescida para o Brasil? É o tema de nossa conversa de agora com o engenheiro eletricista Celso Cunha, presidente da ABDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Dr. Celso Cunha, boa tarde, prazer enorme voltar a recebê-lo na Rádio Sputnik. Boa tarde, muito prazer voltar a conversar com você, com os ouvintes da Rádio Sputnik. E o tema é um tema importantíssimo, né? Um tema que nos causa muita felicidade quando a gente escuta o Ministério falar em 6 novas usinas nucleares, né? É verdade. E numa época que se fala tanto em contingenciamento de verbas, em que o governo federal diz a todo momento que não tem dinheiro para nada, de onde vão sair esses 30 bilhões de dólares para investir na construção de 6 usinas nucleares? Há algum programa de parceria com outros países, doutor Celso? Eu acredito que esse é o caminho, né? É através da iniciativa privada, através da parceria com outros países, né? Da mesma maneira que é o término das obras da usina de Angra 3. Intermináveis, né? Ou seja, para que a gente continue, né, precisa ter injeção de capital, né? E o setor elétrico como um todo, o setor de energia como um todo, né, ele permite muita parceria, né? Seja na área do petróleo, gás, seja na área de energia elétrica, seja no que for. Né? O país não parou, né, de crescer nesse segmento e de ter investimentos nesse segmento através dos leilões que são realizados pelo governo. Né? Isso é reconhecido mundialmente, né, como um parâmetro muito bom que foi construído ao longo dos anos. Né? E agora, né, o governo a sinalizar, né, que no Plano Nacional de Energia, né, em 2050, eles preveem aí até 6 usinas, né? Isso é importante, né? Você começa a sinalizar para o mercado, né, que haverá um plano de Estado, não um plano de governo, porque um plano para 2050 é um plano de Estado, não é um plano de um governo, são vários governos. Né? Então, isso é um processo que vai perpassar muitos governos. Né? A nossa visão disso é que você começa a criar, né, a retomar a cadeia produtiva do setor. Né? Só para a gente ter uma ideia da importância disso, não é só os 30 bilhões de dólares, né, que dá mais de 120 bilhões de investimentos aí no país, né, ao longo desse período. Né? Cada usina dessa, né, por exemplo, se a gente pegar Angra dos Reis agora, né, o término de Angra 3, nós estamos falando em 9 mil empregos diretos e indiretos, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, no momento onde a gente tem, né, um volume de desempregados imenso no país, é muito importante a gente partir com esses projetos logo de uma vez. Né? Então, isso é uma sinalização positiva, é uma sinalização de um projeto de Estado, né? Não mais só um programa de governo. Né? Precisamos agora aguardar o que vai ser publicado também na mesma data do plano decenal, né? Que aponta aí, né, os próximos 10 anos, e aí esse é um plano mais executivo, né? Nós acreditamos que já venha sinalizando as ações para as primeiras usinas. Se a gente quer, né, ter 6 usinas aí nos próximos 30 anos, né? Nós estamos falando aí de ter usinas a cada 5 anos, você ter 2 usinas aproximadamente, um pouco mais. Né? Aí vai depender do planejamento, como vai sair, né? Mas você ter, daqui a 10 anos para você ter a usina, você tem que partir agora, né? Então, é um processo muito importante que a gente caminhe com essas coisas. E o plano decenal já tem que sinalizar, né? Por exemplo, eu já tenho que sinalizar com a escolha do site. Aonde vai botar essas usinas? O Nordeste... É o que eu quero lhe perguntar. Se o senhor já tem informação de onde serão construídas essas usinas
E o senhor está também abordando uma outra questão que eu queria lhe perguntar. Tenho lido com alguma frequência que os estados do Nordeste serão contemplados com pelo menos 2 dessas usinas, estado de Pernambuco e algum outro da região. O senhor tem alguma informação concreta, objetiva sobre isso? Olha, o que eu posso te dizer sobre isso é que o Nordeste precisa disso. É mais do que ser contemplado, né? Tem vários estudos de site, não existe só no Nordeste, existe no Sudeste, né, estudos já feitos, porque você não pode botar em qualquer lugar essas usinas, né? Então tem uma série de características que tem que ser atendida. Então existe já estudos feitos em vários lugares, né? E o Nordeste, nesse momento, ele vive um problema sério que mais de 80% da sua energia, ele é gerado por fontes não controláveis, ou seja, solar, eólica. São fontes que uma hora tem vento, uma hora não tem vento, uma hora tem sol, uma hora não tem sol. E isso provoca oscilações no sistema muito grandes. Então você precisa ter na matriz energética naquela região, para não ter que ficar importando tanta energia do Sudeste, do resto do país, aquela energia que a gente chama de base. É aquela energia que está sempre ali. E que as hidrelétricas sempre fizeram esse papel no passado, né? Elas sempre mantiveram a base. Só que nós vivemos um período, né, onde o risco hídrico é imenso, né? Os reservatórios não se recompõem mais como antigamente, apesar de no último ano ter sido melhor, né? Mas são questões que levam, né, a gente a dizer o seguinte: o Nordeste hoje precisa de energia de base. E energia de base, neste nível, né, a mais recomendável e que é limpa ainda por cima, né, é a energia nuclear. Então, se eu sou tomador de decisão, eu diria, o melhor lugar para começar é o Nordeste, né? O segundo melhor lugar para começar é no Sudeste. Né? Por quê? Você está no centro de carga do país, né? Onde a maior parte das cargas estão aqui. E se eu sou os governadores do Nordeste, eu estaria brigando por essas fontes. Imagina, cada usina 5 bilhões de dólares, estamos falando de 20 bilhões de reais aproximadamente, cada usina gerando 9 mil empregos diretos e indiretos. São Paulo comportaria uma usina nuclear? São Paulo, o Rio pode ter outra, Minas Gerais tem condições de ter. Então qualquer coisa dentro do Sudeste, né? E o Nordeste a gente acredita, né? E o Centro-Oeste, que também tem enfrentado um problema de seca tão grave quanto o Nordeste, também comportaria uma usina nuclear? Não acredito que seja o momento, não é a prioridade nesse momento. Né? Eu não vejo como prioridade você colocar no Centro-Oeste uma usina nuclear. Você poderia botar uma pequena usina nuclear, que a gente chama de small reactor, lá em Roraima, de 300 mega para lá dentro da região. Inclusive resolveria o problema de abastecimento do Estado, né? Provavelmente, eu não sei o valor exato que eles precisam de energia lá. Agora compra energia da Venezuela. Que você faz rapidamente uma usina lá. Né? E a questão do linhão, que é uma coisa que é mais complicada, que vem há anos aí para ser construído, né? Ele vai sendo construído aos poucos, né? Ele segue o rumo dele normal, né? Para você integrar o Estado ao resto do país. Doutor Celso Cunha, há pouco o senhor abordou também uma questão da maior relevância, que é a questão da energia limpa, a usina nuclear, a energia nuclear, energia elétrica proveniente da energia nuclear. É uma energia limpa? É uma energia limpa e é reconhecida pelos ambientalistas e surge um mega movimento na Europa, né, defendendo o uso da energia limpa, né, da energia nuclear. É a única maneira, né, do mundo, né, retroceder o aquecimento global hoje. Né? Por quê? Porque você tem um crescimento da necessidade de energia, né, a nível mundial, isso continua existindo e vai continuar existindo, e você tem que fugir da questão dos combustíveis fósseis. Né? E a questão solar e eólica, ela não dá vazão para um crescimento desse, né? Ela tem os problemas dela, tem vantagens e desvantagens, né? E de oscilação e de dentro dos sistemas como um todo, né? Então você precisa dessa energia de base e quem tem capacidade de fazer isso no mundo afora é a energia nuclear. Só para você ter uma ideia, né, a China está construindo 10 usinas simultaneamente.
E lá é um programa de saúde, não é só de geração de energia. Por quê? Porque eles querem desativar o carvão. Né? Usina de carvão que, por exemplo, a Alemanha usou solar e eólico, né? Está tirando a nuclear da sua base, mas construiu usina de carvão no norte da Alemanha. E continua usando. E continua usando a energia nuclear que vem da França. Né? Então, ou seja, é muito difícil você ter uma matriz somente baseada em solar e eólica. Né? Você não vai conseguir, as oscilações são muito grandes. A usina nuclear alimentada por energia nuclear é contínua. Não apresenta oscilações. Eu chamaria do Fusca. Você liga ele e vai embora porque ele vai funcionar. O fator de capacidade, que é o que a gente chama, ou seja, o rendimento que ela te dá, é acima de 92%. As nossas usinas aqui, Angra 1 e Angra 2, estão entre as 10 melhores do mundo em rendimento. Elas chegam a bater 98%, para você ter uma ideia de fator de capacidade. Então é algo que ele tem que vir, né? Ele vai gerar emprego, ele vai movimentar a economia. É um programa de Estado, não é um programa de governo, porque você constrói uma e você inaugura, ela tem um tempo para ser construída. Você vai estruturar uma cadeia produtiva, e aí essa cadeia produtiva, ela não é só a usina, né? É o combustível que o Brasil domina, né, a produção do ciclo do combustível, né, através da INB, né, é toda a área de medicina nuclear, que acaba aí por arrasto uma série de questões de regulação, de produção, reatores de pesquisa, né, e vai embora. É a questão da irradiação de alimentos, né, que você reduz o desperdício de alimento, né, é monstruoso, não só no mundo, como no Brasil. Né? Então, ou seja, tem uma série de aplicações nesta cadeia produtiva que virão como benefício disso, de termos um programa de Estado, né? Não mais um programa de governo. Como presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, o senhor mantém contatos frequentes com o governo federal e creio eu que mais especificamente no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional. Nas suas recentes conversações com o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, essa questão da construção das 6 novas usinas nucleares entrou em pauta? Não, lá não é, normalmente nós não conversamos isso lá, nós conversamos direto no Ministério de Minas e Energia, né, com o secretário Reive, que está tocando isso lá dentro, e em poucas oportunidades, quando nós temos a oportunidade de estar com o ministro, tocamos nesse assunto das usinas. Né? Lá existe o comitê, né, um comitê executivo composto pelos ministros de Estado, que é o Comitê Nuclear, onde as grandes decisões, né, de Estado são tomadas, né, e que perpassa por várias áreas, né? A medicina nuclear, o uso da irradiação, né, em alimentos, na agricultura, o controle de pragas, por exemplo, aquele mosquito que ele é irradiado, né, e depois não prolifera as gerações seguintes, né, e aí se trabalha aí para acabar com a Aedes aegypti, reduzir o problema da doença, da dengue, de outras coisas, né? E aqueles mosquitos são irradiados também, usando irradiadores. Então lá a gente conversa mais esses outros âmbitos, essas outras questões. Doutor Celso Cunha, nós queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor e é sempre uma grande alegria tê-lo conosco em nosso programa e parabéns aí pelas notícias alvissareiras que a energia nuclear, pelo menos ela tem um plano de Estado para até pelo menos 2050. Agradeço imensamente, agradeço aos ouvintes. Né, e a oportunidade de poder estar esclarecendo a população, porque tem muita gente que ainda tem uma visão deturpada da energia nuclear, visões muito antigas, né, que não correspondem, né, e pessoas que falam muitas vezes sem saber. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui para esclarecer, estou sempre às ordens de vocês. Muito obrigado, doutor Celso. Até breve. Um abraço. Celso Cunha, engenheiro eletricista, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, comentando a informação veiculada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros, de que até 2050 há planos no Brasil para a construção de 6 novas usinas nucleares a um custo de 30 bilhões de dólares e também para a conclusão da usina de Angra 3. Segundo o secretário, a construção destas usinas e sua entrada em funcionamento
agregarão ao Brasil 6.600 gigawatts de energia.